Bom, e esse receio global sobre uma possível recessão nos Estados Unidos impactou, como você viu na reportagem, diretamente o dólar. A moeda americana, ao longo do dia, perdeu força, mas fechou a segunda-feira com uma valorização de 0,56%, cotada então a R$ 5,74. Esse, vale lembrar, é o maior valor desde 2021. Com esta alta, a moeda já acumula um crescimento de 18,31% só em 2024. Falando do Ibovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo recuou 0,46% e encerrou a sessão aos 125 mil pontos. Entre as ações que puxaram o índice para baixo estão a CVC e a EZTEC. A empresa voltada para o ramo de viagens caiu quase 6%, negociado então a R$ 1,74. Já a construtora recuou 4,24%, fechando o dia então a R$ 13,31. Do outro lado, o Pão de Açúcar disparou quase 15%, chegou a R$ 3,07. A segunda ação que mais subiu hoje foi a do Bradesco, com uma alta de 8,3%. Os papéis do banco encerraram a sessão comercializados a R$ 12,27. E para a gente entender como a economia dos Estados Unidos impacta no Brasil e no resto do mundo, a gente recebe agora o economista e professor Mauro Rochelin. Mauro, muito boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite, pessoal de casa. Um prazer estar aqui com vocês. Mauro, até poucos dias atrás estava todo mundo esperando que os Estados Unidos anunciassem um possível corte de juros, né? Na quarta-feira passada, o presidente do Fed, ele praticamente entregou que vai começar a ver os cortes já na próxima reunião em setembro. Isso seria um prato cheio para que as bolsas dispararem e a gente viu que não foi o que aconteceu, né? Desde então, a gente viu que já começou um movimento ali de queda e hoje foi a gota d'água. O que explica esse paradoxo? Bom, o que explica é a possibilidade de uma recessão. A gente viu há pouco que o mercado de trabalho norte-americano apresentou um resultado muito abaixo do esperado. Isso é sinal de que pode estar a caminho uma recessão. E com recessão, a lucratividade das empresas certamente tende a ser menor, o que vai se refletir no seu preço na Bolsa de Valores. Então, o impacto sobre a Bolsa é por conta da perspectiva de um lucro menor por parte das empresas num possível cenário de recessão. Essa que é a grande questão. Professor, uma boa noite da minha parte. Pegando esse gancho que a Renata levantou e que você completou, o Fed pode adiantar algum possível corte de juros ou vai ficar só mesmo para setembro? Existe alguma possibilidade de ocorrer isso? Sim, Gustavo. A gente, se tiver nas próximas semanas outros sinais de que a recessão de fato está a caminho, de que o problema pode ser maior do que o esperado, o Fed, o Banco Central Americano, pode promover uma reunião de emergência e, de uma maneira atípica, pode determinar uma redução da taxa de juros. Ou então, uma outra alternativa seria pesar mais a mão na próxima reunião em setembro, ou seja, promover uma queda da taxa num valor maior do que o esperado. O mercado até há pouco tempo, até semana passada, falava de uma redução de 0,25% para a taxa de juros americana, agora já se dá como muito provável que essa redução seja da ordem de 0,50%. Então a ideia é que com uma menor taxa de juros, o investimento produtivo seja mais vantajoso e, com isso, consiga-se combater essa possível recessão. Então, essa que é a ideia. Agora, interessante observar, se você me permitir, que esse cenário de taxa de juros mais baixa para o Brasil se torna um cenário muito favorável. Mauro, eu gostaria de ter a sua avaliação. Você considera que essa reação do mercado ela foi proporcional aos motivos que provocaram isso ou que teria sido uma reação um pouco exagerada? Renata, realmente eu acho que o mercado exagerou na sua reação. Tanto é que você vê que no Brasil a reação foi muito mais amena. A gente teve uma queda relativamente baixa da Bolsa de Valores, alguma coisa em torno de 0,5%. Se comparar com o Japão, onde a queda foi de 12%, Coreia do Sul, a queda foi de 8%, e mesmo as bolsas norte-americanas, Nasdaq caindo mais de 2%,
Dow Jones caindo alguma coisa em torno de 2%, você olha para o Brasil e fala, opa, tivemos um resultado menos pior do que dos demais países. Então, de fato, eu acho que a reação foi um tanto exagerada. Aliás, a gente teve outro dado importante que foi divulgado hoje com relação à economia americana. O dado relativo à atividade de serviços lá veio acima do esperado. Eu acho que isso amanhã vai fazer com que os mercados se acalmem um tanto. Amanhã eu acho que vai haver uma correção de rota. Portanto, eu acho que o pessoal está nervoso demais. Sempre, quando uma notícia mais bombástica aparece, a primeira reação é mais virulenta, mas eu acho que a tendência é que isso se amenize. Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Sempre uma honra ter as suas análises aqui. Um forte abraço e até uma próxima. Um abraço a todos, muito obrigado.